Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A greve dos enfermeiros do Instituto Português de Oncologia de Lisboa atingiu uma adesão de 90%. Segundo a dirigente sindical Elizabeth Amoedo, o bloco cirúrgico e as consultas externas ficaram paralisados, funcionando apenas os serviços mínimos. A dirigente dos sindicatos dos enfermeiros portugueses falava aos jornalistas em frente à entrada da instituição, onde se concentraram algumas dezenas de profissionais com bandeiras de sindicatos e uma vuvuzela. Esta greve é pelo descongelamento das carreiras, não é? Porque nós já tivemos aqui uma concentração no dia 12 de dezembro. Aqui em plenário decidimos fazer este dia de greve se até hoje ou até ao final do mês de dezembro não tivéssemos nenhuma resposta por parte da administração. Como não aconteceu, avançámos para a greve. Hoje estamos em greve nos turnos da manhã e tarde, sendo que temos uma adesão de 90% em todo o Instituto, o que é um valor histórico para esta instituição. Temos os nossos colegas que infelizmente não podem aqui estar connosco porque têm que prestar serviços mínimos, mas estamos todos unidos na conquista deste nosso direito. Os enfermeiros do Instituto Português de Oncologia de Lisboa iniciaram uma greve para exigir o descongelamento das progressões com a contagem dos pontos justamente devidos, independentemente do tipo de contrato de trabalho. Somos penalizados porque a contagem de pontos não foi feita de forma correta ou através do nosso entendimento, porque deveriam ter sido contados pontos não só aos funcionários, aos contratos de funções públicas, não foram contados corretamente, foram feitas aqui algumas, houve aqui formas de tentar de alguma forma eliminar alguns anos de contagem de pontos, o que implica que nós continuamos, as carreiras foram descongeladas. Isto é uma utopia, porque continuamos todos exatamente na mesma posição em que estávamos. Eu, por exemplo, em 20 anos de serviço aqui deveria ter 16 pontos e meio, neste momento tenho 6 pontos e meio. É aquilo que estamos a falar. Significa que a cada 10 pontos nós podemos progredir um escalão na carreira, coisa que não vai acontecer. Desde 2004 que a carreira está congelada e desde lá até agora não houve qualquer progresso. A paralisação terminou à meia-noite e abrangeu os turnos de manhã e da tarde, segundo o pré-aviso de greve publicado na página do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. O protesto contou ainda com uma concentração em frente ao Instituto Português de Oncologia. A greve foi decidida em plenário no ano passado de 12 de dezembro, após a entrega de um abaixo assinado com 320 assinaturas exigindo, junto do Conselho de Administração, a justa contagem dos pontos para efeitos de progressão. O novo governador de Luanda assegurou que vai reforçar a atenção aos subúrbios, mucecas e zonas periféricas da província com pequenas iniciativas, mas com impacto e duradouras. Sérgio Lúter Escova disse que vai exortar os administradores a estarem ao serviço do cidadão. As administrações devem assumir o seu devido papel, isto é, estar ao serviço dos cidadãos, em primeira instância. Se assim não for, é legítimo e normal que o cidadão de Luanda entenda que a solução dos seus problemas está no governo provincial ou até mesmo no senhor governador provincial. Temos que inverter esta pirâmide e juntos é possível. A população de Luanda merece a nossa dedicação e vai nos apoiar se agirmos desta forma, com inclusão, isto é, sem olhar para outros fatores de diferenciação social existentes. Todas as localidades de Luanda são muito importantes, mas é nosso dever reforçar a atenção aos nossos subúrbios, os nossos muceques ou as zonas periféricas, por razões óbvias. Às vezes com pequenas iniciativas, mas com impacto e durabilidade. Até porque estes concentram grande maioria da nossa população. Reafirmamos aqui
o apoio às medidas de combate à corrupção, à impunidade, especialmente o respeito e o rigor na observância das regras de gestão orçamental, contratação pública e outras no domínio das finanças públicas. A segurança pública e a Operação Resgate devem manter-se nas nossas prioridades para termos a Luanda que desejamos e garantir a tranquilidade. São tarefas para todos e com responsabilidade devemos assumi-las. Durante a apresentação dos cumprimentos de Ano Novo do setor da Justiça, o presidente de Cabo Verde desejou que o tempo da justiça se aproxime dentro do que é legítimo e razoável do tempo das expectativas dos cidadãos. O presidente de Cabo Verde recebeu os cumprimentos de Ano Novo do setor da Justiça e, à margem da cerimónia, deixou algumas palavras sobre aquilo que gostava de ver melhorado no sistema judicial do seu país. É que o tempo da justiça se aproxime, dentro daquilo que é legítimo e razoável, do tempo da expectativa dos cidadãos. Não tem que ser exatamente o mesmo, mas é uma convicção, creio que de todos, de que uma das críticas que se faz à nossa justiça é que ela nem sempre vem no tempo adequado, de forma a dar a legítima satisfação àquilo que são os interesses dos utentes do serviço da justiça. Mas eu também digo sempre que, sobretudo em certo tipo de justiça, nomeadamente a justiça criminal, interesses vitais que a justiça também deve satisfazer podem não ser compatíveis com uma excessiva urgência. Para dar resposta a todas estas exigências, Jorge Carlos Fonseca defendeu ainda que deviam passar a existir alguns instrumentos de especialização, tais como uma formação permanente de todos os agentes da Justiça e assessorias técnicas. Os deputados dos países lusófonos subscreveram uma declaração pelo combate à violência contra as mulheres e meninas durante a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que decorreu em Cabo Verde. É uma Assembleia Parlamentar importante porque é uma Assembleia Parlamentar de viragem. Também o que se quer é um relançamento da Assembleia Parlamentar da CPLP. Já temos confirmados praticamente todas as delegações, à exceção da delegação de Timor-Leste, que por razões de ordem política interna não podem participar, por ausência da aprovação do Orçamento de Estado de Timor-Leste. Em todo o caso, todas as delegações estarão cá, vamos receber mais de 120 parlamentares da CPLP, de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé, portanto, e os nossos de Cabo Verde, e é o momento também de apresentarmos um plano de ação que visa essencialmente dois grandes objetivos. Primeiro é a questão da mobilidade. Nós queremos relançar toda a problemática e todo o debate à volta do cidadão lusófono. Queremos que nesta nossa legislatura o cidadão lusófono venha a ser uma realidade na CPLP, para consumar toda a estratégia da mobilidade. Em segundo lugar, também reforçar a cooperação e a relação entre os nossos diferentes parlamentos nacionais e trabalhar no sentido de uma convergência da ação legislativa, porque o que é importante para os parlamentos é a ação legislativa, que é a função básica de todos os parlamentos. E temos que convergir, pensando nas liberdades, na democracia e na defesa dos direitos humanos. O primeiro-ministro português afirmou estar a testemunhar um grande investimento na mobilidade urbana com o lançamento do concurso para o prolongamento das linhas verde e amarela do Metropolitano de Lisboa. António Costa considerou importante este investimento para a coesão territorial.
Têm sido verdadeiros dias de festa para o governo português. Depois do anúncio de mais comboios da CP e do novo acordo para um aeroporto no Montijo, surge agora a boa nova para o metropolitano de Lisboa. Esta quarta-feira, à boleia, exatamente do metro, foi feito o lançamento do concurso para o prolongamento das linhas verde e amarela, com a construção de mais 2 estações, a da Estrela e de Santos. Ao todo, será um investimento de 210 milhões de euros. E hoje, aqui estou a testemunhar um grande investimento relativamente à mobilidade urbana. Significa isto, como disse o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que a mobilidade é uma prioridade. E é uma prioridade no conjunto destas dimensões, para a internacionalização da nossa economia, para o desenvolvimento da coesão territorial, mas também para a melhoria da mobilidade urbana. Mas a mobilidade urbana é também muito importante noutra dimensão, que tem a ver com o rendimento disponível das famílias. E isso é um grande desafio que o nosso país tem. Se o nosso país quer ser competitivo na fixação e na atração de recursos humanos, nós temos de ser capazes de ter melhores condições de rendimento para as famílias. Quando questionado sobre os prazos da obra, o Ministro do Ambiente adiantou que é esperado em 2023 o fim desta. Isto é um processo de um concurso público. Um concurso público no Estado de Direito tem sempre vicissitudes, não é nesta obra, é em qualquer obra, desde que Portugal é um Estado de Direito, felizmente já lá vão muitos anos. O concurso foi lançado hoje. É um concurso de pré-qualificação para garantir que só temos os melhores e os mais capazes a poderem concorrer depois à empreitada propriamente dita. A adjudicação desse concurso vai ser feita em junho-julho. E, com visto do Tribunal de Contas, garante o início da obra em outubro e a sua conclusão no início do ano 2023. Se a obra correr particularmente bem no final do ano 2022, é este o calendário que temos nesta obra ou em qualquer obra pública, que tem sempre, obviamente, as vicissitudes que tem, mas que são irrelevantes nesta fase do processo. O início da construção dos lotes Rato Santos e Santos Cães de Sodré. O prolongamento das linhas amarela e verde do Rato ao Cais de Sodré. De acordo com o Ministério do Ambiente, a empreitada vai ter 3 fontes de financiamento. 83 milhões serão comparticipados pelo POSIUR, uma parte pelo Fundo Ambiental e outra com recursos próprios do metropolitano. Amigo do ambiente e que contribui para a sustentabilidade da vida urbana. O secretário executivo da CPLP reconheceu que o interesse da organização a nível internacional não é tão evidente junto das populações dos Estados-membros. O representante da CPLP prometeu esforçar-se para alcançar avanços muito concretos na mobilidade dos cidadãos lusófonos. Foi a morna, interpretada por Cremilda Medina, que deu o embalo para o início da 8ª Assembleia Parlamentar da CPLP. O género musical é candidato a Património Imaterial da Humanidade e dava assim um mote para o encontro que reúne a comunidade dos países de língua portuguesa em Cabo Verde. A falta de reconhecimento do interesse desta organização junto das populações dos Estados-membros foi um dos problemas abordados durante os trabalhos. Esta não é, de facto, uma questão nova. Por diversas vezes, em diferentes ocasiões, responsáveis políticos da nossa organização têm expressado o desejo de aproximar a CPLP dos seus cidadãos, procurando corresponder de maneira mais concreta às suas expectativas. Consolidar a CPLP como uma comunidade de pessoas significa, desde logo, facilitar a circulação e mobilidade das pessoas no vastíssimo espaço transcontinental que abarcamos. Podem crer que eu não preparei esforços para que este processo, juntamente com a presidência cabo-verdiana, possa ter avanços muito concretos nestes próximos 2 anos. Todos aspiramos a um espaço onde exista um fluxo mais ativo e intenso de pessoas. Experiência, cultura, informação, ciência e tecnologia, onde as nossas fragilidades possam ser compensadas pela partilha e as nossas forças possam ser potenciadas pela comunhão nos propósitos e nos procedimentos. Uma comunidade mais de pessoas do que de Estados.
mais dos cidadãos do que das instâncias políticas, mais das sociedades do que dos poderes públicos. Na sexta-feira, o brasileiro Rodrigo Maia passará o testemunho da liderança da Assembleia Parlamentar da CPLP a Jorge Santos e será ainda aprovada uma declaração pelo combate a todas as formas de violência contra mulheres e meninas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal defendeu políticas mais eficazes que garantam a redução dos custos das famílias com os filhos no ensino superior, admitindo o fim das propinas. Um sistema muito diversificado em toda a Europa, mas a tendência normal é reduzir sempre, num prazo de uma década, os custos das famílias e aumentando, certamente, sem reforçar a carga fiscal, mas equilibrando os rendimentos para que sejam os beneficiários individualmente e os empregadores a ter maiores contribuições no ensino superior. Essa é a tendência numa sociedade mais equitativa, melhor, com empregos melhores. E hoje temos a certeza que aprender no ensino superior garante acesso a melhores empregos. Temos é que alargar essa possibilidade a mais pessoas e a mais jovens, reduzindo os custos diretos das famílias. Ou seja, acabar as propinas em 10 anos. Esse deve ser um cenário favorável. Agora, esse é um esforço coletivo. É um esforço de todos os portugueses, dos empregadores e também da atração de financiamento direto estrangeiro e do posicionamento de Portugal no mundo. Em Portugal, o fecho da fábrica de painéis solares de Moura, no Alentejo, por falta de viabilidade econômica, foi um choque para os 105 trabalhadores. Estes tinham esperança que a fábrica continuasse a laborar para não ficarem desempregados, dado que na região há pouca oferta de postos de trabalho. Com produção parada há 5 meses e sem viabilidade económica, a fábrica de painéis solares de Moura já tem destino marcado. Vai fechar. A decisão anunciada esta semana deixou os trabalhadores em choque. Um choque, não é? Há sempre um bocadinho de esperança de que se conseguir resolver a situação. Mas infelizmente não foi possível por parte da Acciona e bastante também procurou soluções. Já estávamos quase à espera, mas é evidente que é sempre um choque ver 11 anos de trabalho numa empresa daquelas e de repente ficarmos sem trabalho. Porque aqui no nosso concelho o trabalho não é muito abundante e pronto, e ficamos todos chocados e preocupados porque há muitas famílias, não são só 105, são mais pessoas que ficam afetadas por este despedimento coletivo. De algum modo já estamos à espera, mas temos sempre aquela leve esperança de haver algum investidor, alguém que pegue na fábrica e que nos mantenha os nossos postos de emprego. A fábrica é o maior empregador privado do concelho de Moura. O fecho vai deixar 105 pessoas desempregadas. Entre elas, há 10 casais. Agora, as 10 no desemprego vai ser complicado, não é? Nós temos um filho para criar, com 13 anos. Inclusive, as despesas mensais são iguais e, obviamente, vai ser muito complicado. A falta de viabilidade económica da fábrica, num mercado dominado por chineses, levou a empresa proprietária, a espanhola Acciona, a decidir o fecho, que não surpreendeu, mas deixou preocupado o autarca de Moura. A minha preocupação são estas 105 pessoas. São estes 10 casais e os restantes funcionários, portanto, desta empresa que, a partir deste processo de despedimento coletivo, vão ficar sem trabalho. Durante 10 anos de atividade, a fábrica esteve vários períodos parada e já não produz desde setembro de 2018. A decisão de fechar já foi comunicada aos trabalhadores. Seguem-se negociações para definir as condições de despedimento. Só depois a fábrica fechará definitivamente. O líder da Fretilin, Mariel Katiri, disse que o seu partido apoia o desenvolvimento dos poços de Greater Sunrise no Mar de Timor, mas deve ser garantido de forma sustentável. Mariel Katiri afirmou que a postura do partido está mais que clarificada e são a favor do desenvolvimento do Greater Sunrise, mas são a favor de um desenvolvimento sustentável que beneficie o povo e que não venha prejudicar este. O líder da Fretilin, que tem a maior bancada no Parlamento Nacional de Timor-Leste, acusou Xanana Guzmão, líder da Aliança de Mudança para o Progresso, a coligação do governo, de querer manipular a opinião pública sobre este assunto. Na terça-feira da semana passada, no Parlamento, o negociador principal de Timor-Leste para o Mar de Timor considerou como de interesse do Estado a compra da participação maioritária no consórcio de Greater Sunrise, desafiando a oposição a clarificar a sua posição.
Alcatiri insistiu que a posição do partido tem sido a mesma e disse que Xanana Guzmão não tem clarificado todas as dúvidas sobre o projeto, em particular a compra de uma participação maioritária no consórcio do Greater Sunrise. O líder da Fretilin considera que Xanana Guzmão usou uma conferência pública em dezembro e uma sessão plenária do Parlamento na terça-feira semana passada para fazer campanha com explicações vazias de racionalidade e de conteúdo e teor propagandístico. Não respondeu às dúvidas e contornou o assunto. Quando viu que não podia contornar mais, reagiu de forma infantil ao abandonar o Parlamento. Alcatiri disse que continua a haver dúvidas sobre o que se está a comprar exatamente com o contrato de aquisição das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio, por 650 milhões de dólares, e também sobre a viabilidade econômica e financeira do projeto. O secretário-geral da Fretilin questionou igualmente o facto de Xanana Guzmão e a sua equipa continuarem sem apresentar os estudos de viabilidade que dizem ter sobre o projeto. Alcatiri rejeitou igualmente acusações de que tem estado a pressionar o presidente da República para as decisões que tem tomado, incluindo para o veto em dezembro das alterações à Lei de Operações Petrolíferas para facilitar a compra da participação no Greater Sunrise, que foram reaprovados pelo Parlamento. Alcatiri disse que, apesar do Estado ainda funcionar com o Orçamento Geral do Estado do ano anterior, o governo demonstra incapacidade de executar o mesmo. O líder da Fretilin disse estar disponível para dialogar sobre o tema, mas não deve ser um diálogo entre surdos e mudos. Foram as informações dadas nesta edição. Não esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!